Bom dia, a paz seja convosco. Amém. Muito bom estar com vocês. No lugar onde eu trabalhei, no Amazonas, numa tribo dos Palmaris, a saudação é Iwaniti Oigaminã. E isso vale para qualquer horário do dia, para amanhã, para tarde, para noite, a saudação sempre é a mesma. Mas o interessante é que a raiz dessa palavra é você mesmo. Então, toda vez que está perguntando, a raiz da palavra é você mesmo. Aí a pessoa pode responder, o Jahakiun, sou eu mesmo. Porque para um povo animista, que os espíritos estão conectados com tudo, ele quer ter certeza, é você mesmo que está aí? Ou é um outro espírito que está habitando o seu corpo aí, a sua caixa, né? Então a pergunta é, Iwaniti ou Igaminã? Então é você mesmo que está aí? Então se eu estou perguntando Iwaniti, tendo certeza, você está aqui mesmo, né? De corpo, alma, espírito, né? Para louvar o Senhor, você está inteiro aqui nessa manhã. Então é um privilégio estar com vocês aqui. Sou casado com Eliette já há 32 anos. Nós temos uma filha, uma única filha, Daniela, está com 21 anos e ela é missionária também, hoje numa tribo dos Banauás, no Amazonas, mesma região que nós moramos por muitos anos. Naquela mesma região tem uma tribo chamada Banauá e ela está trabalhando com essa tribo, com a tradução hoje do livro de Ruth, na tradução oral do livro de Ruth. Mas um texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês, eu sei que durante esse tempo vocês estão focando sobre família, sobre como é a família aos olhos de Deus, como isso funciona. E hoje em dia precisa ter coragem, inclusive, para tratar sobre esses assuntos de família na nossa sociedade, onde nós temos tanta coisa distorcida. Deus colocou no meu coração para falar com vocês sobre fundamentos que são inabaláveis. E, claro, esse texto vale para qualquer outro assunto que nós queremos tratar na Bíblia e entender o ponto de vista de Deus, como nós usamos esses fundamentos. E esse texto está em Mateus capítulo 7, no verso 24 ao 27, eu quero ir a partir daqui com vocês. Todos nós queremos ser bem-sucedidos, seja na família, seja no ministério, no trabalho. E Jesus vai nos dizer a única maneira como isso pode acontecer. Quais são os fundamentos que nós podemos ter? Quais são os alicerces? Então, Mateus 7, no 24 ao 27, ele nos diz, Mateus capítulo 7. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então fica claro para nós aqui que Jesus está dizendo que o fundamento é a palavra dele. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, e então ele dá sequência. Então a palavra dele como fundamento, como alicerce. Então os fundamentos são a base, é o alicerce. Tudo que é construído depende da firmeza dessa base, depende da firmeza desse alicerce. Sem fundamentos sólidos, tudo desmorona. É isso que Jesus fala no verso 27. Ele fala, sendo grande a sua ruína. A casa que foi construída sem fundamento
sobre a areia. Quando veio o vento, veio a tempestade, ele fala, grande é a sua ruína. Ela foi destruída. Então, sem fundamento, tudo desmorona. Deus trabalha com fundamentos absolutos. Hoje tem muita questão na filosofia que diz não existe absolutos. Estou lembrando do fundador da nossa missão na Jocum, o Loren. Ele estava um dia discutindo com alunos numa universidade, e um aluno de filosofia disse para ele, não existe absolutos. Aí ele respondeu para o aluno assim, você está absolutamente certo disso? Que não existe absolutos? Mas Deus trabalha em cima de absolutos, de fundamentos que são absolutos. São verdades eternas, verdades imutáveis. São esses absolutos que sustentam a vida, a fé, a igreja e a família. Na verdade, a família é um desses alicerces que Deus trabalha. Então, enquanto as culturas mudam, costumes mudam de uma cultura para outra. Com o passar do tempo, alguns costumes podem mudar também, mas os fundamentos de Deus permanecem. Ou seja, aquilo que é um fundamento de Deus, ele não muda com o tempo, ele não muda de uma cultura para outra, os fundamentos de Deus permanecem. E eu quero partir com vocês essa reflexão a partir desses fundamentos. Porque se nós não entendemos que Deus trabalha em cima de absolutos, em cima de fundamentos, aí nós estamos perdidos, porque nós vamos tentar mudar Deus de acordo com a circunstância. E talvez não tem nada que está sendo mais atacado nos nossos dias do que o conceito de família. Porque perdemos os fundamentos. E aí, então, a sociedade tenta atribuir tudo que é conceito, diria, alternativo, tentando contextualizar, atualizar aquilo que seria família. Se família é um fundamento, ela não muda. Deus tem alicerces firmes para lidar com família, como outros fundamentos nas Escrituras. Jesus diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. A palavra de Deus, ela não vai ser atualizada. Por quê? Ela é eterna, ela não é antiga, ela é eterna. A palavra de Deus é o fundamento absoluto. E Jesus afirma nesse texto que quem pratica, quem ouve a palavra e pratica, é como quem constrói a casa na rocha, num fundamento sólido. Então a Bíblia é o alicerce firme, inabalável, eterna e suficiente. Não é a criação que decide como as coisas devem funcionar. Não é o homem que decide como as coisas devem funcionar. Só existe, gente, nesse universo, o Criador e a criação. E é o Criador que decide como as coisas devem funcionar. É o Criador que define como as coisas devem funcionar. É o Criador que estabelece padrão, é o Criador que estabelece propósito para todas as coisas. Não é a criatura, não é a criação. Agora vocês percebem que, desde que o homem pecou, é do coração do homem tentar estabelecer como as coisas funcionam. É o homem tentando, independente de Deus, decidir o que é certo e o que é errado. É o homem tentando decidir o que é bom e o que é mal. Mas é Deus que estabelece, não é o homem. Salmo 119, 89 diz, para sempre o Senhor,
para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Segundo Timóteo 3, 16, 17, nós conhecemos o Paulo dizendo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é a Bíblia toda, não é só o Novo Testamento, não é parte do Novo Testamento, é a Bíblia toda. Aliás, quando Paulo fala esse texto, ele devia estar pensando no Antigo Testamento mesmo, porque nem existia Novo ainda, né? Mas ele está dizendo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para corrigir, para educar, para exortar. Toda a Escritura. Então, a Bíblia é esse fundamento. Isaías 40, verso 8, vai dizer, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então, é o fundamento, a palavra de Deus é o alicerce, é o fundamento, é o alicerce firme. E Deus estabelece os fundamentos. Não é a cultura, não é a sociedade que deve estabelecer os fundamentos. Não sou eu que decido. É Deus que decide. E Ele estabeleceu esses fundamentos. E Deus não muda. Que maravilhoso é olhar para o caráter de Deus e saber que um dos atributos do caráter dele é que ele é um Deus imutável. Deus não muda. Eu não consigo manipular Deus. Ninguém muda Deus. Então, uma das razões porque as coisas só funcionam da maneira de Deus é porque Deus nunca esteve errado sobre nada. Nunca. Então não vai chegar um momento que Deus vai falar, é verdade, essa sociedade já mudou tanto, eles têm conceitos tão interessantes hoje sobre família, eu preciso me atualizar um pouco. Preciso me contextualizar. Nunca vai chegar esse momento, porque Deus nunca teve errado sobre nada. Então, quando Ele estabelece fundamentos na Bíblia, é porque essa é a única maneira de se funcionar e funcionar bem. Então, é o Criador que atribui valor e propósito nas coisas. Não é a criação. Os princípios de Deus funcionam porque Ele nunca esteve errado sobre nada. A humanidade vai se quebrando, ou é como essa casa na areia, que vai para a ruína quando vem a tempestade. A humanidade quebra quando ignora os fundamentos do Criador. Romanos capítulo 1, o Paulo chega a dizer que eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Jeremias 6 diz para nós olharmos, ele diz, ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas. Jeremias estava, olha para os fundamentos que Deus estabeleceu, olha para as veredas antigas, olha como Deus estabeleceu tudo isto. Família é um fundamento estabelecido por Deus. Família não é uma ideia do homem. Deus estabeleceu família antes da queda, antes do pecado. Deus estabeleceu a família. Antes de estabelecer essa união como família, Deus, Ele dá valor para o indivíduo. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Percebe na criação que todas as coisas Deus chega, Ele fala e veio a existir. Na criação do homem, lá em Gênesis 1, 26, 27, tem algo diferente. A Trindade diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tem todo um ritual diferente para a criação do homem. Homem criado à imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra expressão da criação foi criada a essa imagem e semelhança de Deus. Hoje está tão distorcido as coisas que as pessoas estão humanizando os animais
E eles estão desprezando o homem, a mulher que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós estamos numa sociedade difícil de viver. Então, não sei se vocês percebem o quanto hoje existe um movimento para humanizar os animais. Aí você faz festa de aniversário de cachorro, gasta um monte de coisa. Você tenta humanizar, dar valor humano aos animais. Os animais têm um lugar deles na criação. Mas é o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, não foram os animais. E aí tem gente que ainda olha assim, bandido bom é bandido morto. Aquele bandido foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele pode não estar vivendo isso hoje. Está ali para ser resgatado, para encontrar isto. Percebe como essas coisas vão sendo distorcidas? Então, Deus define a identidade e valor, criado à imagem e semelhança de Deus, eu e você. E ali na criação é homem e mulher, criado à imagem e semelhança de Deus. Mas ali Deus define homem e mulher, macho e fêmea, masculino e feminino, criado à imagem de Deus. Deus estabeleceu isso, é um fundamento, é Deus que estabelece a identidade do ser humano, do homem e da mulher. Eu sei que hoje nós temos vários conceitos tentando distorcer isso. Romanos, o Paulo está dizendo isso, eles trocaram a verdade de Deus por mentira. E nós corremos o risco de começar a absorver essas coisas da sociedade e pegar uma mentira. É Deus que estabelece esse valor, é Deus que estabelece a identidade. Então, sei que pode ter vários conceitos hoje de gênero, mas Deus estabeleceu um fundamento, homem e mulher, criado à imagem e semelhança de Deus. Eles vão ter funções diferentes, mas são iguais em dignidade, criado à imagem e semelhança de Deus. Eu sei que hoje tentam, até em nome da modernidade, colocar conceitos diferentes. Não, Deus estabeleceu absolutos, homem e mulher, e Ele coloca valor. E Ele define a identidade. E isso não vai mudar. Então não vai chegar um momento que Deus vai se atualizar para dizer, é verdade, hoje tem uma lista diferente de gênero, eu acho que eu vou melhorar aqui e vou acrescentar uma lista diferente aqui. Não, isso é um absoluto. Essa é a única forma que funciona. Se construirmos sobre esses fundamentos alternativos, é como construir uma casa sobre a areia. Não vai permanecer. O casamento é um fundamento. Deus estabelece em Gênesis 2:24 a união desse casal. Uma só carne, unidade, amor, respeito mútuo. É Deus que estabelece isso. Percebe quanto nos nossos dias hoje o valor do casamento está sendo diluído nessa sociedade? Nem se fala muito mais hoje em esposo, esposa. Já fala parceiro. Vai perdendo o valor. É como já não fala mais em alguns lugares pai, mãe, já fala o cuidador. Eu estava lendo uma reportagem de um pai numa escola em São Paulo, que ele foi, aí eles tiraram o dia dos pais, o dia das mães, aí ficou o dia do cuidador. E o pai questionou isso. Aí eles falaram, não, é porque hoje nós mudamos, nós temos tantas crianças que não tem o pai, não tem a mãe. Aí ele fez essa questão, né, de voltar para esses valores, isso que Jeremias fala, né? Olha para os fundamentos antigos, para as veredas antigas. Aí a diretora da escola falou, olha pai, essa família que você está falando, família tradicional, ela não existe mais, pai.
na escola para ele. Essa família já não existe mais. Mas isso é um fundamento, Deus estabeleceu a família como fundamento e ela vai permanecer. Porque são fundamentos de Deus. Agora nós precisamos acreditar que isso é um fundamento. Então Deus criou o casamento como esse primeiro núcleo social, isso é um alicerce, isso é um fundamento. E Deus não vai mudar de ideia. É tão sério isso que quando Deus ele compara o relacionamento de Cristo com a igreja, ele compara com o casamento. A relação entre marido e mulher como essa imagem do relacionamento de Cristo com a igreja. A cultura muda, mas os fundamentos não. Eu sei disso, eu já convivi em culturas diferentes, culturas indígenas, culturas lá na África. A cerimônia de casamento é algo que pode ser diferente de uma cultura para outra. Hoje nós aceitamos o costume de entrar na igreja vestido de noiva. É uma cerimônia, mas isso é cultural. Não é que é bíblico entrar na igreja vestido de branco, com véu, não é uma simbologia que está lá na Bíblia. Mas nós aceitamos como cultura, e está ok. Nós temos outras culturas, existem culturas indígenas que a cerimônia de casamento é, a família vai lá, ata a rede vamos dizer, do noivo embaixo da rede da menina. Da que está prometida, da noiva. Se ninguém desatar a rede da família, eles estão oficialmente casados. Naquela cultura, naquela aldeia, naquela tribo, estão oficialmente casados. Isso é costume cultural. Na África, você tem várias formas em culturas de celebrar a cerimônia do casamento. E está tudo bem. As cerimônias culturais podem ser diferentes, mas o propósito, a estrutura divina não pode mudar. Ela tem que permanecer. Então, quando nós ensinamos numa cultura diferente, o grande desafio do missionário é ser teologicamente fiel a esse fundamento que é a palavra de Deus e ser culturalmente compreensível naquela cultura. Então, cerimônias de casamento podem ser diferentes, só para vocês entenderem que tem muitas coisas nas culturas que são diferentes. A forma de adorar, a forma de culto, de celebração, é diferente de uma cultura para outra. Mas os fundamentos não podem mudar. Os fundamentos que são estabelecidos. Então, fundamentos, casamento, família é um fundamento. O perigo de mexer nos fundamentos. A sociedade atual, ela tenta diluir os fundamentos pouco a pouco. É como um conta-gotas. Vem uma ideia hoje, a escola ensina algo que nós pegamos, a mídia tem um poder grande nesse discipulado da nação. É como um conta-gotas, vem pouco a pouco. A estratégia do inimigo, ela é sutil, ela é progressiva, mas ela é fatal. Se nós abrirmos as portas e deixar esse conta-gota, essas ideias vindo a pouco, ela é progressiva. Ela é bem sutil, mas ela é fatal. Ela faz a casa ruir, ser destruída. E muitas dessas coisas vêm com aparência de sabedoria humana, para esconder uma mentira diabólica. O Tiago fala isso na carta dele, que essa sabedoria humana, ela é diabólica. Ela não é a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto, ela está firmada, baseada em fundamentos, alicerces firmes, que não mudam.
Então nós precisamos ter esse cuidado nos dias de hoje, como família, de estabelecer os alicerces. Eu percebo quantas famílias hoje, casais jovens, às vezes eles estão perdidos na criação dos próprios filhos. Você tem filhos de 3 anos de idade dominando os pais. Porque às vezes nós recebemos da sociedade assim, você não pode contrariar a criança, você não pode dizer não para a criança, e a criança se torna aquele reizinho na casa. Nós fazemos um mal terrível para nossas crianças com isso. Porque depois eles vão conhecer a Deus, vão conhecer a natureza e o caráter de Deus, eles vão ver um Deus que diz não. Eles vão ver um Deus que nos disciplina, porque Ele é como um pai que disciplina seus filhos. A Bíblia diz, Deus nos disciplina como um pai que ama e disciplina os seus filhos. As crianças vão perceber, crescendo, que Deus não é manipulado. E elas entram em crise quando chegam na adolescência, na juventude, quando começam a olhar para um Deus que diz não para a gente. Mas estão perdidos, mas a sociedade, com aparência de sabedoria, tenta mexer naquilo que Deus colocou como fundamento. Quando fala sobre criar filhos, Deus diz para inculcar na cabeça das crianças. E Ele diz ao sentar, ao levantar e andando pelo caminho, em todo o tempo discipulando. Às vezes tem pais que valorizam demais o culto doméstico, e como se fosse aquele momento que está ali com Deus, mas o restante do dia, ele perde os fundamentos. Briga, xinga, dá mau testemunho. A Bíblia está dizendo, ao sentar, ao levantar, andar pelo caminho, não é no momento do culto doméstico. Mas muitas dessas coisas estão vindo como sabedoria humana. Minha filha tem 21 anos. Então, quando era pequena, tinha as regras mesmo, firmes, né? Dizer não, horário para isso, para aquilo, horários bem firmes, coisas que podiam assistir, coisas que não podiam assistir. E claro que ela não concordava. Hoje, ela diz para a gente, olha, pai, naquela época eu não concordava. Ela falou, mas hoje eu entendo. Eu entendo que era o melhor para mim. Hoje eu compreendo. Então temos que dizer que bom, não esperava que ela compreendesse como criança todas as coisas que um adulto compreende. Mas tem como um conta-gotas na sociedade, quase que em nome da ciência, ajudando essas crianças a crescer com esse individualismo expressivo, e que a casa vai ruir, porque não está firmado sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. É claro que cada um desses temas abre um leque, poderia estudar só sobre o que Deus pensa como fundamentos de criação de filhos, o papel do marido, da mulher, nós temos isso. Mas Romanos 12, ele nos adverte, não vos conformeis com este mundo. Não tome a forma deste mundo, não tome a maneira de pensar deste mundo. Tiago 4,4 chega a dizer que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, se nós começarmos a amar um pouco a maneira como esse mundo está tratando a família, nós vamos nos tornar inimigos de Deus. Em Colossenses, o Paulo nos adverte, cuidando para que ninguém vos enrede com filosofias e vãs sutilezas. Nós temos que cuidar hoje, porque na mídia, a todo momento, você tem, hoje, às vezes, em nome de Deus, em nome da teologia, tantas questões que podem nos corromper. Gostaria de concluir caminhando para que você pense em família, construa sua casa sobre a rocha. Construa sua casa sobre fundamentos. E eu tenho que entender isso, que Deus é esse ser mais sábio do universo. Ninguém é comparado a Ele. Ele criou todas as coisas do nada.
Quantos aqui são mais sábios do que Deus? Tem alguém que gostaria de levantar a mão e dizer que você é mais sábio do que Deus? Ninguém. Você tem medo de um castigo, né? Talvez. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Toda vez que você sabe que Deus está te pedindo para fazer algo, ou porque a Bíblia é muito claro, porque o fundamento está muito claro lá, ou porque Deus está pedindo no seu coração para você fazer, e você decide fazer deliberadamente de outro jeito, você está tentando ser mais sábio do que Deus. Porque é como se você dissesse, tá bom, Senhor, tá bom, Criador de todas as coisas, Todo-Poderoso, que criou tudo do nada, que conhece passado, presente e futuro. Eu sei que o Senhor está falando, mas eu vou fazer do meu jeito. Você está tentando ser mais sábio do que Deus. Provavelmente todos nós já fizemos isso, né? Isso é o que o Adão, que a Eva fizeram lá no Jardim do Éden. Tentaram ser mais sábios do que Deus. Aliás, era isso que o Satanás propôs. Vocês vão ser como Deus. Então nós não precisamos às vezes entender tudo. Nós só precisamos saber, esse é um fundamento de Deus. Então vou me submeter ao senhorio dele. Então construa a casa sobre a rocha. Volte ao fundamento da palavra. Quem constrói sobre a rocha resiste à tempestade. Quem constrói sobre a areia vai ser destruído. Eu creio que nós vivemos nos dias de hoje a multiplicação da iniquidade. E nós precisamos estar firmados sobre a rocha, sobre o alicerce firme. Então examine o que está sustentando a sua vida e a sua família hoje. O que parece bonito pode ser frágil, se não estiver alicerçado na palavra de Deus, se não estiver com alicerce firme. Então voltemos aos fundamentos, voltemos à palavra de Deus, voltemos à verdade, vamos voltar à família como Deus criou. É claro que nós vamos ter oposição, quando você tentar viver, quando a igreja ensinar, quando a igreja tem coragem de tratar um tema como família, baseado nos fundamentos, vai ter oposição. Vai ter gente que não vai gostar, a sociedade não vai gostar. E claro, Paulo diz isso, é impossível você viver piedosamente nesse mundo sem sofrer perseguição. O dia que a igreja estivesse sendo aplaudida por todo mundo, sem nenhum tipo de perseguição, é bem provável que ela já está bem aliançada com esse sistema mundano. Porque nós vamos na contramão do pensamento do mundo. É impossível ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Não dá. Quem se torna amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então vamos ser perseguidos. Mas esse alicerce é fundamento, Deus não muda. Então vamos voltar às veredas antigas, vamos voltar aos fundamentos, não só para a família, para tudo na vida. Olha, tem absoluto, tem fundamento, então eu tenho que me alicerçar nele, porque Deus não vai mudar de ideia. Gostaria de orar com vocês e encerrar esse tema. Senhor, obrigado, porque no seu caráter é segurança de que o Senhor é um Deus imutável, o Senhor não muda, isso é segurança para nós. O que o Senhor estabeleceu como fundamento, isso permanece. Então a lição que nós queremos levar para casa hoje é de que o Senhor estabeleceu alicerces firmes. E nós queremos construir a nossa casa, a nossa vida baseado nesse alicerce. Nos nossos relacionamentos como indivíduos, no nosso relacionamento em família, pai, mãe, marido, esposa, filhos, naquilo que o Senhor estabeleceu como alicerce. Nos livra, Senhor, de nos acomodarmos com esse sistema mundano, onde o homem
tenta governar, tenta dar sentido, tenta dar valor, tenta estabelecer, inclusive, a identidade do ser humano. Não, Senhor, nos livra disto. É o Senhor quem estabelece a nossa identidade. É o Senhor quem diz que somos homens, que somos mulheres. O Senhor estabelece isso. E é o Senhor quem dá propósito à nossa vida. O propósito de glorificar o Senhor em tudo que nós fazemos. Como homem, como mulher, como marido, como esposa, como pai, como os filhos. Há um propósito de glorificar o Senhor. Abra o nosso entendimento sobre isto. É tão claro nas Escrituras que quem fugir desses fundamentos vai construir sobre a areia e vai ser destruído, vai ser arruinado. Está muito claro para nós. Nos perdoa, Senhor, às vezes que nós abrimos a porta para tentar ser influenciados por esse sistema mundano, corrupto e demoníaco, Senhor. Ajuda-nos a nos posicionar. Obrigado por essa parte do teu corpo que se reúne aqui e que tem se posicionado e que tem buscado ao Senhor e os fundamentos do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.